atenção na hora de fazer o planejamento. Tem algumas coisas que a gente falou sobre esse texto que nós vamos ter que continuar escrevendo do jeito que o autor escreve, certo? Quem lembra de uma coisa que a gente falou muito importante, que é o jeito que o autor escreve? Ele repete. Tem palavras difíceis, ele repete algumas palavras. Tem outra coisa também muito importante. Oi? Usa palavras diferentes, a gente falou. Usa palavras diferentes. Como que é o jeito, quem é mesmo que está escrevendo aí esse... É o homem que matou. E ele é o personagem da história. E quem está contando a história? Ele mesmo. Então a gente chama de narrador-personagem quando é a pessoa que está dentro da história e ao mesmo tempo está contando a história. A gente não tem como mudar isso. A gente vai ter que continuar sendo o narrador-personagem. Nós não podemos agora começar a contar a história. Eu vou, né? Como se fosse uma pessoa separada. Como nós vamos ser o narrador, nós vamos ter que virar personagem da história. E nós vamos fazer o papel do louco para continuar a história, certo? Tem uma coisa que a gente ontem não conversou e que é bom a gente perceber aí no texto. Esse texto tem diálogo? O que é diálogo? Sim. Fala. Falas? Tem falas nesse texto? Mostra aí. Mostra aí. Só tem a última. Verdade. A última. Aqui tá a segunda página. Quem tá falando isso? É o louco. E o louco, ele é o quê? Também. Narrador, personagem. Se é narrador, o narrador ele não tem a fala lá, o diálogo, né? Que mostra lá o travessão, que mostra, ou então aspas de que ele está falando separado. Ele está falando, ele está o tempo inteiro contando a história. Certo? Tem algum momento que alguém fala alguma coisa nessa história? Sim. Fora o narrador personagem? Sim, o velho lá. O velho. Alguém está aí? De toda a história que a gente leu aí, 3 folhas de história, quantas vezes o velho fala? Uma. Então, podemos dizer que esse texto é um texto que tem muitos diálogos? Não tem. Então, quando a gente for continuar a nossa história, será que a gente vai poder colocar muitos diálogos? Sim. Porque é o jeito dos autores escrever. Certo? A gente vai continuar do jeito dele. Tá bom? Talvez a gente esteja acostumado a escrever assim, né? Assim, a gente, na hora que você vai inventar uma história, a gente põe bastante diálogo, bastante coisa. Mas nessa história aí, a gente não vai poder mudar o jeito dele escrever. A gente vai ter que continuar escrevendo sem ter muitos diálogos. Pode ter um diálogo, como tem lá duas fotos dele, pode ter uma frase só deles, por exemplo. Tá? Bom, mas vamos lá. Vocês têm aí, né? Os vigias ouviram o grito e vão na casa dele. Vamos colocar de um jeito em que não seja a gente falando. Tudo bem? Ouvir o grito. Entrar na casa. Descobrir o assoalho. Olha lá, vamos voltar agora porque a professora está olhando aí. Está escrito lá, os vigias ouviram o grito e vão na casa dele. Eu coloquei aqui, ó. Ouvir o grito. Entrar na casa. Segunda linha. Entraram na casa, descobriram o assoalho meio solto, ligam para os policiais.
Descobrir o assoalho. E agora, o que viria então? Hã? A frase toda está assim: entram na casa, descobriram o assoalho meio solto, ligam para os policiais. Descobrir o assoalho, o que vem em seguida então? Ligar policiais. Voltando aí no que você acabou de falar, falou? Eles ligam para os policiais. Por que a gente não vai colocar assim? Se a gente colocar eles ligam para os policiais, de novo a gente está sendo o narrador fora da história. E nós somos ficar lá dentro. Só tomar cuidado com isso, tá bom? Por isso que a gente está colocando o verbo assim. A gente colocou aqui ouvir o grito. Mas quem que ouviu, né? Vamos colocar aqui do ladinho. Quem que ouviu? Vigia. Vigia. A gente colocou no plural, tá? Vigias. Tudo bem? Ligar policiais, ainda tudo aqui é um vigia, certo? E aqui vão embora. Tá? No dia seguinte os policiais vieram. Podemos dizer que essa partezinha aqui é uma parte que vai acontecer tudo junto? Sim? Né? Porque se o policial vem no dia seguinte, ou até mesmo como terminou 4 horas da manhã, a gente até pode colocar que eles chegaram pela manhã. Mas no tempo seguinte, porque eles ligaram e tem que esperar um pouco, não é assim? Então essa partezinha aqui nós podemos dizer que elas estão próximas, certo? Aí agora começa então a outra parte. Os policiais. Os policiais fazem o quê? Investigam. Investiga. E aí? Pode seguir aí o nosso planejamento para vocês lembrarem qual a sequência. De sangue na roupa. Encontrar gotas de sangue. Agora, peraí, deixa eu só perguntar uma coisa antes da gente colocar que ele encontrou gotas de sangue. O que aconteceu? A história está faltando uma informação. O que aconteceu para eles encontrarem gotas de sangue na roupa? Eles estavam conversando. Eles estavam na lavanderia. Estavam na lavanderia? Essa roupa era a roupa que ele estava usando ou a roupa que estava guardada? Que ele já tinha tirado? Já tinha tirado? Que momento que ele tirou? Depois? Logo depois? Mas não aconteceu logo depois de bater na porta? Não foi assim que estava na história? Mas aí isso daí tinha que estar no texto quando a gente parou. Né? A gente está continuando na hora em que bateu na porta. Não tem essa informação aí que ele tirou a roupa no texto que a gente leu. O que a gente pode fazer para aparecer essa roupa agora? Que a gente pode colocar agora, depois, a parte que a gente vai escrever. Em que momento a gente vai pôr essa roupa? Agora? Eles podem achar a roupa na lavanderia? Pode, mas e cadê a informação de que a roupa foi tirada? Fala, pode estar na roupa dele. Aí ele não trocou de roupa. Não trocou de roupa. Se ele não viu a mancha de sangue. Ele não viu a gota de sangue. Então essa informação, podemos dizer que ela vai ter que estar mais ou menos aqui, ó. Que o narrador, né? Eu não vi a gota de sangue. Essa partezinha aqui, ó, para ligar que os policiais investigaram e que encontraram a gota de sangue, vocês precisam dizer que ele não viu a gota de sangue. Tudo bem? Precisa dizer. Precisa mostrar isso no texto. Tá? Encontraram gotas de sangue. Tá. E aí, depois?
planejamento, né? Porque a gente falou que era gotas de sangue na roupa da lavanderia. Agora a gente está dizendo que é nele mesmo. Tudo bem? Tudo bem a gente mudar o planejamento? Tá. Continuando, então. O que eles fazem agora? Fazer perguntas. Eu vou colocar assim, depois eu vou dizer por que eu estou colocando assim. Fazer perguntas. E aí? Fazer perguntas? Em vez de eu colocar ele ficou nervoso como se fosse, entendeu? Ficar nervoso. Começa a gaguejar. Gaguejar. Fala de novo que eles falam de observar. Não entendi. Vai. Acabou que Aqui, a gente ainda tá 2 vezes no nosso planejamento. Tá 2 vezes. Vamos continuar aqui agora. Ó, agora tá na ordem. Fazer perguntas. Ele vai ficar nervoso. Ele vai gaguejar. O que aconteceu antes? Quebrar o assoalho. observar. Quebrar o assoalho. Agora ele confessa. E o que o Wagner falou agora, Wagner? Todos observam o que tem lá dentro? Qual que é melhor? Todos observam o que tem lá dentro. Mas depois ele confessa. Observar E aí? o que tem. De novo eu vou colocar esse lá, mas lá vocês vão colocar essa palavra bem bonita, tá? O lá só é para saber que é do assoalho que nós estamos falando. Confessar. Ou se entregar, né, Paola? Observar o que tem lá é o quê? Então, confessar era depois de eles achar o corpo. E ele vai pra cadeira. Ele observa, aí também está ao contrário, certo, pai? Primeiro aqui, depois aqui. Ok? E por último? Estamos no último. Policiais, eu vou colocar na verdade, encontrar papel. Policiais, certo? E vou colocar, a gente já tem o plano da história. Agora vocês vão estar preocupados de continuar a escrever como o autor escreve, certo? Colocando o narrador personagem, as repetições, as palavras difíceis, porque a ideia da história, ó, vocês não vão precisar se preocupar. A gente tem que escrever exatamente como está aí. Você vai usar as palavras que estão aqui, certo, Paloma? As palavras não, mas a ideia do que está aqui sim, tá? Vou dar um exemplo. Vamos começar a história para a gente entender. Eu vou ler só o último parágrafo. Vocês acompanham comigo a história? O último parágrafo. Todo mundo, pelo menos uma cópia da história, porque aí vocês podem dar uma olhada aí na... Olá, neném.
se continuar, como que continuaria essa parte? Pois o que poderia temer agora? O grito dos vigias. Não, eram os vigias. Ótimo, vai lá, Wagner. Eram os vigias. Disse que ouviram um grito. Ah, tá. Os vigias ouviram um grito. Pode colocar isso aqui? Disseram que ouviram um grito. E aí, eu vou explicar o grito? Eu vou deixar eles falando do grito? Não, tem que explicar. Tem que explicar. Aqui não tem essa partezinha aqui, ó. Por isso que vocês estão perguntando assim, ah, mas pode inventar coisas? Pode inventar coisas? Sim, tem que inventar coisas no meio aqui, ó. Não tem como. A gente precisa fazer a ligação disso aqui. Ele explica, então, agora, de onde veio o grito. Como ele vai explicar de onde veio o grito? Vocês que vão dizer. Ele que vai vocês que vão inventar. Ele vai dar desculpa disso, ele vai dar desculpa que era televisão.